E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre Fonseca aqui falando com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouco sobre política, aproveitando essa semana que foi a eleição da Câmara e do Senado, para falar assim, como que no Brasil a verdade é que não há oposição. Não há oposição a esse governo, como não havia sobre o governo Temer, e como que ali nos anos petistas a composição da base governista e da oposição era um amaranhado de políticos e políticas e ideologias meio amorfas, assim, né? Era a base aliada na época do lulopetismo, era mesmo um jogo de interesses, muito pouco menos ideológico, já que havia muitos partidos de centro-direita compondo aquilo ali, mas mais para aproveitar boquinhas, etc., como a gente sabe que aconteceu. O lulopetismo precisava disso para conseguir governar, já que a esquerda ou centro-esquerda nunca teve uma quantidade de pessoas na Câmara, no Congresso e no Senado, muito menos do Senado, minimamente suficiente para se fazer qualquer tipo de governo, para se fazer absolutamente nada. Nunca a centro-esquerda passou aí de 150, 200 deputados. Mesmo no alto do petismo, ali em 2006, quando o PT chegou a ter aí cento e poucos deputados, a centro-direita, a centro-esquerda ali com PSOL já na época, e PDT, PSB, não chegava nem perto de fazer uma maioria no Congresso. Então, na verdade, a centro-esquerda nunca teve maioria. Então, quando governou no lulopetismo, naqueles 13, 14 anos de PT, a base era feita de vários partidos diferentes. Tinha PSC, tinha vários partidos, PP, etc., que governavam para ter cargos no governo e faziam ali um jogo, um meio de campo político, tentando segurar algumas pautas do governo, etc., mas conseguindo ali uma mínima governança que o lulopetismo conseguiu avançar em algumas coisas dentro de sua pauta, de sua agenda econômica e social. Quando a Dilma perde a sua base aliada ali, né, quando o pessoal percebe que dava para pular do barco, que era mais interessante pular do barco, porque ela não contava mais com apoio popular, ela chegou a ter 10% de aprovação, um nível muito baixo. Isso um ano depois de ela se eleger com 51% de votos, né? Então, o pessoal percebeu, olha, a população não está mais do lado dela. É possível pular desse barco e a gente vai sair bem. Então, boa parte da base dela pulou fora. O PMDB, que fazia parte do seu governo, inclusive como vice dela, alguma parte do seu partido pulou fora até... E aí, entre outros partidos, PP, entre outros, pularam fora do barco e o barco afundou. A Dilma afundou e entrou o Temer. Temer, que não tinha base absolutamente nenhuma popular, o seu governo era aprovado por 3%, uma coisa histórica, sem precedentes na história do Brasil. Nem o Collor chegou a cair tanto, né, a ser tão pouco aprovado assim no país. Mas ele tinha uma base governista, porque aí, a partir daí, começa um governo de consenso político, consenso ideológico no país. Já que a esquerda se desmorona, a esquerda praticamente acaba depois do golpe, porque a esquerda, a centro-esquerda, ela era muito baseada no lulismo e no petismo, infelizmente. O PT era um grande partido desde os anos 80, desde da sua formação, e na briga ali com o PDT, com o Brizola, entre outros partidos, ele conseguiu sair como partido da classe trabalhadora e meio que emparelhou as lutas. Foi difícil outros partidos furarem essa bolha do PT dentro da centro-esquerda. E quando esse projeto petista desaba e toda a sua ideologia é colocada em questão, a sua conciliação de classes, o seu projeto de Estado é colocado em voga pela mídia brasileira, pelas elites, e uma parte da população mais carente, que o PT parou de conseguir conversar com essas pessoas, a esquerda entrou numa crise existencial. A própria centro-esquerda criticando o PT que ele deveria fazer uma autoavaliação, mas sem conseguir apresentar um projeto alternativo. Um pedetismo do Ciro
não é um projeto alternativo. A gente lia os dois projetos de governo apresentados em 2018, do Ciro e do Haddad. Se você tirasse o nome da coligação, era difícil saber qual era qual. É um projeto muito parecido. A defesa do Ciro era: eu defendo as pautas sociais e eu não sou PT. Eu tenho um projeto parecido com o PT, mas a diferença é que eu não sou PT. Isso não foi suficiente, não é um projeto de esquerda. Então a esquerda entrou nessa crise existencial e, consequentemente, nas próximas eleições, tanto em 2016 foi uma morte do PT de certa forma, em 2018 não conseguiu se recuperar, mostrou até um certo fôlego comparado com as pessoas acreditavam, foi para o segundo turno com a Haddad, etc., mas péssimo em governos, né, com governadores, estados, etc. Em 2020 continua se mostrando fraco, a esquerda como um todo não se recupera. O Centrão se mostrou grande vencedor nas eleições do ano passado, em 2020, com o DEM principalmente, PSD, Solidariedade, etc. Esse grande centrão fisiológico que se diz um pouco sem ideologia, mas sempre pende para a centro-direita. E aí que vem esse consenso neoliberal, esse consenso do Rodrigo Maia, de que a economia do Bolsonaro está certo. Isso são as palavras do próprio Rodrigo Maia. O projeto econômico do Bolsonaro e do Paulo Guedes está certo. Isso é um consenso em Brasília, isso é um consenso entre os deputados. Eu digo consenso que mais de 380 praticamente deputados concordam com isso. A reforma da Previdência passou de forma fácil na Câmara, uma PEC. PEC é a coisa mais difícil de se passar numa democracia constitucional como o Brasil, uma democracia com bicamaral, duas câmaras, né, Senado e Câmara, Congresso, presidencialista. Nesse modelo americano que a gente segue, assim como a Argentina, a PEC é a coisa mais difícil de se passar. Ela é pensada para você mexer na Constituição, que é uma PEC, projeto de emenda constitucional. Ela é para ter 2/3 do Congresso, passar 2 vezes no Congresso, 2 vezes na Câmara. Ela é para ser dificílimo, já que a Constituição é a carta maior, é um compromisso maior com a sociedade, é o que rege a vida da sociedade naquele país. E para você mexer naquilo tem que ser muito difícil. Então a PEC ela foi pensada para ser assim, muito difícil de passar. Tanto é que a gente vê PECs progressistas praticamente não passaram. Mas PECs desse consenso ideológico neoliberal, nesse projeto do Paulo Guedes, que já vem desde da PEC do teto, com o Temer, que aí com o Temer se constitui esse consenso que a gente chamava de consenso de Washington, né, do consenso neoliberal, passou de forma muito fácil, a PEC do teto. Então aí vamos reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora com certeza vão passar reforma administrativa, reforma tributária, tudo do consenso deles, de forma muito fácil, porque é um consenso. Porque não existe uma oposição. A oposição, quando ela se dá aí 120 deputados, e mesmo assim eles não existem uma ligação tão forte entre eles, e a gente viu nessa eleição para a Câmara, onde o Baleia Rossi supostamente era defendido pela sua posição, mas mesmo membros dentro do PSB, por exemplo, foram votar no Arthur Lira. Mesmo dentro de uma posição tão pequena e sem base como essa, há divergências. Você pegar a reforma da Previdência, vários do PSB, vários do PDT, como a Tabata, votaram nessa proposta da Previdência. Então, mesmo nesse grupo de oposição, que já é pequeno, vota muitas vezes com consenso. Porque é esse consenso que tem regido o Brasil, principalmente a partir de 2016, 2017, com o Temer, mas até um pouco antes, já no Lula, o petismo, esse consenso sempre estava brigando ali com o projeto do petismo de uma certa conciliação de classes, mas que ele vem com toda a força a partir do Temer, e agora é esse consenso que rege. E é isso que tem governado o país. Então, se não tem dado certo, é muito claro em quem a gente culpar. É essa ideologia, é a ideologia desse consenso. É a ideologia dessa consenso de austeridade, de que o governo não deve investir em nada, que deve privatizar tudo, que deve acabar com os direitos trabalhistas, etc. Esse consenso que tem governado o Brasil já há anos, e aí, se não está dando certo o Brasil, é ele que é o culpado.
Mas a oposição, ela está falhando em conseguir se criar e se constituir, como uma esquerda brasileira não tem um projeto, ou pelo menos se existe um projeto, não consegue comunicar esse projeto para a população, não um projeto que seja vitalmente e consolidadamente diferente o suficiente desse projeto que está aí, isso eu comento no outro vídeo. E ao mesmo tempo, essa centro-direita, esse centro, essa direita, extrema-direita, elas têm governado o país com muita tranquilidade. Então não importava quem fosse vencer a eleição da Câmara, seja Baleia Rossi, seja Arthur Lira, seja o Pacheco, seja Tebet lá no Senado, a lógica continuaria a mesma. E o próprio Maia falou isso, falou: nosso problema com o Bolsonaro não é a agenda econômica e a própria agenda social, que o Baleia Rossi disse: olha, se eu for governar, se eu for na Câmara eleito, e for a vontade da Câmara passar essas propostas sociais como questão de armas, etc., eu vou deixar passar. Então, na verdade, não existe uma oposição e não existe. Isso é o Brasil que a gente vive e que, por um lado, poderia ser até bom. Um país que tem um consenso tão grande para se governar, historicamente conseguiu governar de forma fácil. A Câmara, ou, no caso, o poder, tiveram uma facilidade muito grande em passar sua pauta e governar o país e avançar sua ideologia, avançar seu projeto de Estado. Nos Estados Unidos é um exemplo muito interessante, né, como foi o Roosevelt na década de 30, ou mesmo quando o mesmo partido domina as três casas, a Casa Branca, o Congresso e o Senado, ele consegue avançar sua pauta de forma até fácil, porque ele tem a maioria ali. Então, com a maioria simples, ele consegue fazer bastante coisa. Então, ele vai colocando seu projeto de país, projeto de Estado, e se der certo, é porque aquilo ali faz sentido. Mas por que o Brasil não está conseguindo muito? A resistência que a gente tem no Brasil hoje, a oposição, não é a oposição no poder, a posição institucional, porque isso, como eu disse, não existe, mas tem encontrado uma oposição nas ruas. Uma oposição da população, não tanto nas ruas como na pandemia, apesar de ter movimentos de carreata e etc., mas a oposição que tem encontrado esse governo tem sido realmente na população. Movimentos de esquerda, de centro-esquerda, até mesmo de direita e centro-direita, tem se colocado oposição ao governo Bolsonaro, à figura Bolsonaro. Nem tanto no projeto econômico, porque mesmo muitos da oposição popular até concordam com um projeto econômico dele em certa parte, mas a figura Bolsonaro tem sido bem polarizante. Bem polarizante. Então, daí vem a oposição, por exemplo, do Maia. Ele não se disputa, não tem problema com o Paulo Guedes, com a pauta econômica, talvez nem tanto com a pauta social, mas a figura do Bolsonaro de incompetência, de não conseguir fazer nada direito, de ser contra a imprensa e realmente contra todos, brigar desse jeito, ele é contra a figura do Bolsonaro. Isso seria ruim ruim para o projeto deles. Então eles preferiam, por exemplo, o Moro, o Mourão, o Dória, que seria uma figura mais simpática e ao mesmo tempo com o mesmo projeto de governo, praticamente. Então, o que acontece? Para fechar assim um pouco, né? É estranho que, mesmo passando todos esses projetos, que são projetos desse consenso de Brasília, vamos colocar assim, o país não avance. Se vocês passaram há anos já, PEC do teto, que diziam que ia salvar o país, austeridade, economizar, pauta da PEC da Previdência, forma trabalhista, terceirização, etc. Há anos já. Por que nada disso sofreu efeito? Mesmo antes da pandemia, o país não estava crescendo. A desigualdade social aumentando, fome aumentando, isso antes da pandemia. Então vou colocar aqui sim no ar. Talvez seja porque esse consenso esteja errado. Talvez seja porque, mesmo com tudo isso sendo feito, não vá dar certo. Não esteja dando certo e não vá dar certo. Talvez seja a direção errada que esse consenso está tomando. Agora, como que a gente vai criar um outro projeto de país é uma pauta para outros vídeos muito difícil. E é um dos motivos pelo que eu estou tentando fazer esse debate, né? Porque a necessidade de um projeto diferente, um projeto aí que realmente avance esse país e consiga falar com a população e que consiga recriar uma oposição
a esse governo e talvez conseguir que seja a situação a partir do próximo governo. Isso é extremamente necessário que seja feito, porque, como eu estou colocando, hoje não existe oposição a esse governo, não existe. A oposição a esse governo é uma oposição à direita, então o Rodrigo, e uma posição que realmente não acaba não sendo oposição. Rodrigo Maia não é oposição a esse governo, Baleia Rossi também não, e por aí vai. Senado com Pacheco e o pessoal não são oposição e nem se colocariam como oposição, mas não há oposição também lá no Senado. E então eles ficam fazendo assim, esse jogo, tentando se colocar na frente. O próprio Dória não é oposição a esse governo, era o Bolsodória, né? Não esqueceremos nunca Bolsodória. Ele só é contra a figura bolsonarista de competência, mas o projeto é o mesmo. Então é preciso que se crie uma oposição e depois que talvez, quem sabe, vire uma situação com outro projeto de governo mais pra frente. Queria agradecer a todo mundo, quem ficou até aqui, por favor, inscreva-se aí, porque se ficou até aqui é porque curtiu, dá uma curtida também, que ajuda pra caramba, compartilha, que ajuda mais ainda. Queria agradecer a todo mundo, um abraço virtual aí a todos e todas, e vamos que vamos, galera, tá muito legal, valeu.